Estamos no ar, mais um podcast do Mova-se Tech, dia 18 de abril, segundo dia desse evento maravilhoso sobre tecnologia. E estamos com mais um assunto super interessante. Um assunto além do nosso planeta, literalmente. Rapaz, hoje está diferenciado o trem. Hoje estamos aqui com a presença de grandes nomes da empresa Ideia Space, startup de tecnologia aeroespacial. E falei que era de outro mundo a parada? É, rapaz. Estou aqui com a Priscila, bióloga, funcionária da Ideia Space, comercial, chique demais. E nosso Léo, CEO da empresa Ideia Space. E hoje a gente vai bater um papo porque eu quero visitar Marte, eu não sei você. Com certeza. Mas me diz aí, Lê, você quer conhecer Marte? Como é que é? Porque hoje é a nossa oportunidade. Nossa, eu tô curiosa. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aqui os nossos convidados. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal. E queria que eles compartilhassem um pouquinho da história, como é que foi todo esse início da Ideia Space, como é que surgiu a ideia, de onde vocês começaram. Então, Léo, se quiser começar, Pri, se você quiser complementar depois, fica à vontade. Perfeito. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Agradecer ao Unicelub e também a equipe do Mova-se pelo convite de estar aqui presente. É sempre um prazer poder compartilhar o caminho que a gente tem trilhado com a Ideia Space e como a gente busca revolucionar a educação aqui no Brasil através da tecnologia espacial. Bom, como a gente está com tempo, eu vou começar aquela história um pouquinho mais longa. O Ideia Space, ele começa a surgir em 2018, quando eu estava como presidente da Zenit Aerospace, empresa de engenharia aeroespacial. E junto com o Rafael e com o Vitor, a gente montou uma parte dentro da presidência que era justamente para entender quais sinergias a gente tinha. A gente construiu uma sinergia muito interessante, então tinha um projeto chamado Escola Espacial, que entre 2018 e 2019, sob minha gestão e depois sobre a gestão do Rafael, a gente atendeu mais de 1.500 alunos da rede pública, da rede de educação daqui de Brasília, entre público e particular. E a partir daquilo a gente ficou contínuo, tá? Como a gente consegue expandir isso? A partir disso, em 2019, por provocação do Vitor, quando ele estava na Agência Espacial Brasileira trabalhando na parte de educação, a gente montou uma metodologia de 5 passos. Nesses 5 passos, culmina no final com o lançamento de um satélite construído pelos alunos dentro da sala de aula. Com o passar da pandemia, né, quando a pandemia chegou, infelizmente, muitas ideias de empreendimento elas acabaram sendo travadas para ser executadas depois. A gente passou, adquiriu mais experiências, trabalhou remotamente em grandes instituições. E a partir de 2020 e final de 21, início de 22, a gente de fato começou. Agora o Ideia Space era para valer. Naquele primeiro ano a gente fechou com uma escola particular e também um projeto social, onde a gente atendeu em torno de 300 alunos daqui de Brasília. E em 2023 a gente continuou com essa escola particular e nesse ano a gente está se preparando agora para lançar 3 satélites envolvidos por alunos, artistas e outros grupos que não têm a experiência de trabalhar com espaço. Então Muito é justamente legal. esse foco, como a gente traz o espaço para o dia a dia. Cara, eu vou enviar uma GoPro pra lá pra ver. Eu acho. Eu fiquei curiosa sobre a faixa etária dos alunos de vocês. Como é que funciona? Tem alguma divisão? Bom, atualmente a gente tem produtos que eles variam desde o... A gente pega o ensino... A educação básica quase completa. Tirando a pré-escola, a gente tem produtos para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. O produto de lançar o foguete, né, de fazer o foguete, construir o foguete em sala de aula, fazer toda a missão, a gente foca no ensino médio. Mas tanto para o ensino fundamental 2 e ensino fundamental 1, a gente tem trilhas educacionais que permitam que os alunos estejam em contato com a tecnologia espacial toda semana em sala de aula. Ah, legal. Será que eles aceitam criança de 20 anos para Com toda certeza. A gente tem um grande parceiro do Rio de Janeiro que tá provocando a gente do tipo, tá, bora pro ensino superior, bora pro ensino superior. Nossa, seria legal, hein? Por Aí a que gente não? tá tipo... E aí? É porque justamente... Ainda não, né? Porque ainda não é bem simples. É uma startup no início, então a gente não consegue abraçar o mundo todo com todas as possibilidades. Mas a partir do momento em que a gente valida o ensino fundamental, o ensino básico, né, educação básica, fica mais tranquilo para a gente dar o próximo passo e conseguir chegar no ensino superior.
A gente poderia começar no ensino superior, mas os alunos do ensino superior às vezes conseguem recurso através de uma fundação de apoio à pesquisa e tudo mais. Já vai ter um professor doutor ali para orientar, então eles não precisam da empresa. Então a gente monta essa equipe de engenheiros aeroespaciais justamente para trazer o espaço mais próximo daqueles que têm um acesso mais difícil. Legal. Entendi. Legal. E você, Pri, qual que tá sendo a sua experiência, assim, a sua participação? O que você tá achando? Então, eu tô achando maravilhoso, assim. É muito surpreendente, né? Eu tô no modelo de trainee, tô há um mês, né, na empresa, e eu tenho muita afinidade com a parte educacional. Então, logo de cara, quando eu entrei na empresa e fiquei sabendo, né, desses projetos, desses produtos, né, que os meninos desenvolveram, eu fiquei, assim, encantada. É muito desafiador, né? Apesar de eu fazer biologia, né, eu ainda tô cursando, assim, a parte de engenharia aeroespacial eu acho, assim, fantástico. São dois mundos que eles estão, assim, interligados, Conectados. muito conectados, assim, e é isso, eu acho que a gente vai crescer muito ainda. Tem Uma muita coisa pergunta pra séria, evoluir. o que é mais difícil, engenharia aeroespacial ou biologia? Porque pra mim, eu acho que biologia ainda ganha. Gente, biologia é Nossa, tem umas difícil, mas matérias como... difíceis mesmo. Meu Deus Mas do eu vou céu. ter que estar achando que é engenharia espacial, porque é muito cálculo, gente, é muita É física. muita coisa. Biologia tem, né? Tem um pouco, mas não tanto quanto deles, assim. Mas são duas áreas, assim, interessantíssimas. Ah, E aí, legal. foguete da ré ou não da ré? Que história é essa aí? Então, aqui eu posso pegar para discorrer sobre um dia sobre o assunto. Mas na essência, se a gente for falar sobre os pousos de foguete, foi sempre um sonho, porque ele gera uma economia de valor absurda. Então, ali quando, se eu não me engano, o governo Obama decide trazer a inovação da NASA para fora, ou seja, trazer a inovação que já existia dentro do governo, abrir para que pudesse ter o desenvolvimento privado, a gente teve esse desenvolvimento muito rápido com a SpaceX, também veio a empresa do Jeff Bezos, a Blue Origin também avançando interessantemente nessa área de pouso vertical, mas também você consegue ver um desenvolvimento muito interessante também na China, se eu não me engano, eles já estão dominando essa tecnologia. No final, o galera dá pra dizer na tranquilidade que o foguete dá ré, pousa em tranquilidade pra lançar de novo. E dizem as boas línguas que a da Space que fez acontecer tudo isso. Que Com isso? certeza. Com certeza. Mas e aí, Léo, de onde veio essa paixão, de onde veio esse desejo por engenharia aeroespacial? Porque, cara, é algo a se gostar, né? Algo Com certeza. a ser apaixonado. Aham. A vida é um caminho engraçado. Eu posso contar das histórias dos três sócios, porque os três sócios, eles entram na faculdade com um objetivo diferente, mas a parte de satélite que une a gente no final do curso. Eu, por exemplo, eu entrei pensando que ia ser um excelente projetista de aerodinâmica, porque meu pai me levava para ver pouso de avião, isso gerava uma empolgação interessante. O Vitor, se eu não me engano, a grande vontade dele era trabalhar na parte de foguete. Então, se falar foguete não dá ré, foguete dá ré, ele vai ser a melhor pessoa para responder. E o Rafael, o pai, ele entrou muito na questão dos caças e outras aeronaves. No meio do curso, na experiência, a gente teve a oportunidade, em 2015, eu tive a oportunidade de lançar um primeiro satélite na faculdade, fazer parte de uma equipe. Foi quando, do nada, a professora falou, Leonardo, pode ir pro Japão. Me mandou pro Japão um mês. Mentira! Então eu preparei pra ir pro Japão durante o que carnaval. massa, com velho. ele de legal. duas Top, linhas. sempre quis, meu sonho. Aí lá eu comprei minha primeira correntinha do primeiro foguete que a gente lançou num foguete japonês. Então agora o plano esse ano é comprar mais uma do foguete indiano com os novos satélites que a gente vai lançar esse ano. O Que cara já massa. mandou um Mas- satélite, velho. Caraca, eu tô me sentindo uma ameba. Mas, Olha ali a produção ali. Caraca, o cara é diferente mesmo. Mas na essência, no final, o que uniu muito nossa equipe foi entender que o satélite tem esse espaço de benefício social e principalmente compreender, tá, qual está sendo a aplicação do satélite no seu dia a dia. A partir dessa metodologia a gente conseguiu que os alunos pensassem em possibilidades que não passa pelo nosso grupo. Então teve uma aluna que falou, tá, a gente pode então começar a melhorar o nível de hidratação da população para evitar idas no hospital por desidratação. Isso foi pensamento de uma aluna do ensino médio por causa justamente a gente apresentando o que é a tecnologia do satélite, as possibilidades de comunicação e monitoramento por satélite,
trazendo essas soluções para o dia a dia. Cara, acho muito legal essa iniciativa, porque assim, eu vejo que falta muito isso na educação brasileira, querendo ou não, igual você falou, uma aluna do ensino médio. Nossa, eu vejo assim que os estudantes têm tantas ideias, tantas coisas, tantas, né, novidades e não tem esse investimento na educação. Então, eu acredito que seja, nossa, uma iniciativa muito legal. Eu fiquei curiosa para saber como é que funciona essa interação, por exemplo, você falou de lançar 3 satélites esse ano, né? Aham. Como é que funciona essa interação para os alunos? Tipo, como é que eles reagem com isso? Como é que é esse processo? Porque realmente é um universo meio distante Sim, para como mim. nossos futuros alunos, a gente tá tipo, Eu tô assim, em choque, porque é uma coisa que eu não tenho muito contato, então é mais curiosidade. eu acho que a Priscila é boa responder isso, porque a Priscila deve ter chegado assim falando, caraca, tem como? Isso é Eu possível? achei que Eu era... fiquei chocada. Quando ele falou, Pois não, a é. gente tá com um planejamento de colocar 3 satélites em órbitas, eu fiquei assim. Como assim? Isso realmente acontece. Caraca, e aí, Léo? No dia a dia, tem um passo a passo dos alunos que realmente essa empolgação. Eu posso contar de cases, dos alunos que não trabalharam com a parte orbital ainda, mas num projeto social que a gente fez, a partir do momento que os alunos viram que eles eram capazes de trabalhar com uma tecnologia espacial, a mentalidade deles de profissão de futuro totalmente mudou. Então a gente fez numa casa de acolhimento onde os alunos queriam, em sua maioria, ser policial, advogado, delegado. Ser um combatente do crime, eles terminaram o curso falando que queria ser engenheiro, cientista, Astronauta. porque teve esse contato com a tecnologia espacial. Então, teve um colega de São Paulo que disse uma vez que nossa metodologia é uma metodologia emancipadora de visão. Então, é justamente a gente é capaz de trazer para os alunos essa ampliação de visão para que eles possam escolher melhor o que quer ser quando você se tornar um profissional. Eu falo muito que quando a gente montou a metodologia, a gente não montou uma metodologia de conversão para engenharia aeroespacial, mas sim uma metodologia educacional que permitisse que o cientista de dados, que um sociólogo poderia aplicar os dados no dia a dia, porque ele aprendeu a aplicação de dados através da nossa metodologia. Entendi. Massa, Nossa, mas e aí? Você falou dessa metodologia de 5 passos e no que Aham. consiste ela? Beleza. Então, a gente começa com com o primeiro passo. É porque depois aqui eu já vou soltar um pouquinho. Gente, o satélite vai... Agora que eu descobri que pode mesmo. O primeiro passo da nossa metodologia é o que a gente chama de conceituar, de concept. Então, a gente começa a ensinar para os alunos o que é o espaço, o que é a tecnologia espacial e como eles podem aplicar com ela. Parte mais teórica, A né? parte mais teórica. Então, a partir disso, a gente explica o que é uma órbita, a diferença de órbita, uma órbita já estacionária, uma órbita baixa, como é que funciona uma dinâmica de órbita baixa, os impactos que você tem quando coloca em cada órbita dessa. Depois, no próximo passo, a gente vai para a questão de projeto. Então, os alunos começam a projetar, de fato, o satélite. Eles vão entender todos os requisitos, vão entender a limitação que tem, porque eles não vão chegar e vão falar, então, vou lançar um satélite que vai lançar raio laser. Eles não vão ter R$1 bilhão para lançar um satélite para fazer isso. Então, dentro do orçamento, você consegue fazer isso. O que você começa a tomar essa decisão? Aqui se torna uma aula muito mais de uma gestão de projetos do que uma aula de engenharia por si só. Depois entra na parte de fato, que é a engenharia, que é a parte de construir. Então, os alunos recebem o kit de satélite produzido pela nossa empresa. E com esse kit, eles fazem toda a integração e todos os testes de um satélite da categoria Pocket Cube. Então, é um satélite de 5 centímetros. Se a gente colocar esses dois Brown em conjunto aqui, é o tamanho do satélite que a gente lança com eles. Mas tem todos os componentes que todos os satélites têm. Então, ele aprende a engenharia de fato A construção toda. de uma construção de satélite. Não, mas satelital. aí esse satélite fica em órbita? Fica em órbita. Fica desse de tamanho? 2 a 6 anos em órbita, desse Caramba. tamanho. Caraca, velho, que louco. Aí esse daí dá pra comprar por Aham. R$100. Não. A gente tá barato, mas não tão Não, barato. porque 50 mil, 50 mil, a gente... Esses kits vocês vendem para outros Aham. alunos também? Ou para outras pessoas? É só- Sim, vai que eu queira Então, comprar no Mercado Livre. Se você quiser comprar um kit hoje em dia, a gente está estudando a possibilidade de colocar um kit educacional. O educacional não é a mesma questão do kit orbital. Por R$399 a R$699, ainda está terminando de fazer os estudos de preço. Porque infelizmente a gente não consegue fazer ainda toda a construção em casa, então muitas coisas a gente compra, faz a adaptação para que ele possa ser... Compra da China, faz a adaptação em casa para que ele possa ser comercial. Mas não deve sair por mais de R$699, possivelmente. Tá, mês que vem a gente começa. Mas pode Aí, continuar os passos agora.
Aí depois que eles fazem a construção, né? A gente faz uma parte que é de lançamento. Nessa parte de lançamento inclui testar se o satélite vai funcionar dentro de um foguete, porque quando você coloca algo dentro de um foguete, ele passa por uma vibração absurda. Então eles fazem o teste de vibração para garantir que não vai entrar em ressonância. Quando chegar no espaço você consegue fazer, também testa a comunicação, todos os subsistemas para garantir que está funcionando. E aí a nossa empresa, uma das especialidades é justamente pegar, então a gente pega ele, leva ou para um foguete indiano, ou para a SpaceX, ou para um foguete japonês, e esse foguete transporta ele para o espaço. Esse serviço no mercado espacial atualmente é chamado de rideshare. É o serviço, a gente fala, cara, é uma carona mesmo. Então você vai ter um foguete que tem um flagship, um satélite maior, mas com espaço de carga que sobra, você pode comprar posições de carona. Então a gente compra uma posição de carona, faz toda a interface. A partir do momento que ele entra em órbita, dá o primeiro beacon, os alunos começam a parte de aplicação, que é justamente quando eles pegam o satélite que eles colocaram no espaço, comunicam com ele, começa a gerar informação a partir disso e traz alguma solução para a sociedade. Nossa, é um processo completo, completinho. Eu tenho uma dúvida, talvez seja meio burra. Como é que eu sei que deu certo? Tipo, lancei o satélite. Pelo beacon que ele recebe. Vai chegar Mas aí um você tem algum tempo... dispositivo que você consegue ficar acompanhando? por Sim, exemplo? a gente tem as estações de solo. Então é basicamente uma antena que a gente coloca junto com a escola e essa antena consegue comunicar com o satélite. E aí você sabe, por exemplo, quanto tempo ele vai ficar lá. A gente sabe quanto Ou você tempo faz uma ele vai média, mais ou ficar, menos. mas a gente também tem alguns cálculos de dinâmica orbital colocado pelo número de repassagens, a altitude que ele comunica que ele tá, pra gente saber quando ele vai fazer a reentrada na Terra. A partir do momento que ele reentra, ele queima por completo. Entendi. Mas uma missão dessa pode durar de 2 até 6 anos em média. Mas lá na atmosfera ele não tende a se dissolver, né? Não, quando ele reentra na atmosfera de fato, ele queima por completo. Mas se a gente for pegar a atmosfera da Terra, ela tem um efeito de arrasto até uns seus 800, 900 quilômetros para mais. Então, tudo que está a 800, 900 quilômetros, ele sofre um arrasto da atmosfera, não tão grande quanto um avião, mas sofre um arrasto significativo que faz ele decaindo de altura até entrar na Terra. Todos os satélites tendem a queimar por completo? Todos os satélites tendem a entrar por completo, assim como a Lua em algum momento tende a reentrar na Terra. Tende a colidir com a Terra. Mas só que o da Lua, tipo assim, a gente tá falando de bilhões e trilhões de anos. Tá. Então tá de boa. Já, por exemplo, o satélite geoestacionário, ele passa uma vida inteira no espaço, a gente não consegue nem projetar quando ele reentra. Já um satélite que está na órbita baixa, tipo da Starlink do Elon Musk, eles entram em média nesse prazo que eu tô falando de 6 a 12 anos, porque eles têm sistema propulsivo, um sem sistema propulsivo, dependendo da altitude que você coloca, que você define. O que a gente lançou, do Serpens, ele ficou, se eu não me engano, 6 meses, mas só que ele foi lançado na altitude da estação espacial, que é 300 km de altura. Esse que a gente vai lançar no próximo são 550, então eles devem ficar de 2 a 3 anos. Tem Eu alguma... concordo que é mais difícil que biologia agora. Agora faz sentido, Agora, né? nossa, agora eu concordo totalmente. Então, eu ia direcionar uma pergunta pro Léo, mas tá, conta aí, como é que tem sido a sua experiência lá na Ideia Space, os Gente, tem colaboradores em sido geral? totalmente, assim, Que bom que o surpreendente, chefe- né? Você que é de uma área Brincadeira. diferente. Não, eu acho, assim, que trazer essa diversidade, né, para esse ambiente, inclusive, né, no campo da engenharia aeroespacial, é totalmente necessário, sabe? Porque uma coisa, ela não funciona sozinha, né? Tá tudo conectado, tudo interligado. Então, quando eu comecei falando que a biologia também tem um pouco a ver com a engenharia aeroespacial, é por isso, sabe? Então, acho que a diversidade, assim, ela vai ser muito boa nesse momento. Tá sendo, né? Muito boa nesse momento. E tá sendo, assim, desafiador também, né? Seria mentira se eu falasse que não, Com né? certeza. Mas eu tô gostando muito, assim. E o que eu acho mais legal, assim, é que a gente tá desmistificando um pouco a ciência, né? Ela pode ser, sim, algo acessível, a gente consegue, sim, lançar satélite, sabe? Então, a ciência funciona. E é muito importante a gente mostrar isso. A gente não tem tanto investimento agora, né? Não tanto quanto deveria, né, na minha opinião, mas a gente já começar desmistificando isso eu acho essencial. Eu acho que quando ela entrou na Ideia Space, eu fui falar pra algum parente dela, falou assim, não, pois é que lá na empresa a gente tá pra lançar um satélite. Aí a pessoa, o quê?
Quê? Tô Mas- chegando em casa falando isso. Pois Eu ia é. ser bióloga, mas agora eu vou lançar um. Minha mãe ficou... O quê? Gente, foi um choque, mas tá sendo uma experiência muito boa. Mas é legal ter a visão de uma pessoa que é de outra área, porque realmente, assim, vendo de exatamente. fora, parece que é um bicho, assim, monstruoso. Uhum. Que, pra mim, assim, impossível. Era impossível fazer algo nesse estilo. E aí ver uma pessoa de outra área falando, você explicando como é que é esse processo, eu acho que realmente é desmistificar a ciência, como você Sim, falou. sim. E aí, te perguntar, Léo, nesse sentido de órbita, por que que o satélite tende a voltar para a Terra? No sentido de ele ficar orbitando de forma aleatória ou ele tende a um controle? É justamente pela questão do arrasto atmosférico. Uhum. Pensa. Aí a aula de física, eu confesso que eu já estou um pouco mais descalibrado na parte da física e química de todo o processo, porque eu estou mais na gestão da empresa. Mas basicamente, como você tem um arrasto, esse atrito que tem com os resíduos, com os resíduos atmosféricos que tem nessa altitude, faz com que o satélite comece a perder a altitude. E nessa perda de altitude, acaba que vai chegar um momento que ele realmente reentra na atmosfera mais densa e faz essa queima. Então é basicamente o resíduo da atmosfera que vai subir, que vai diminuindo esse resíduo quanto mais alto você está. Legal, que top. Mas agora vamos ao tema, né? Porque, não, se É, focar nessa porque- tendência... É porque Mas foi muito Se eu muito puder curiosidade. adicionar, tem uma parte que eu gosto muito quando a gente fala de setor espacial, que o setor espacial, ele na essência, ele nasce diverso. Uhum. Quando a gente montou o time inicial do IDEA, Uhum. a gente montou um time com 3 engenheiros porque a gente se conhecia dentro do campus. Mas só foi possível a gente montar a ideia do IDEA Space porque no nosso estágio eu trabalhava com uma analista de gestão pública, uma economista e uma socióloga por Sorbonne. Caramba. Esse era o time que a gente trabalhava dentro da Agência Espacial Brasileira. Então, essa diversidade de mentes pensando em conjunto foi o que permitiu a gente pensar no IDEA Legal. Space. E hoje a gente estávamos com 2 grandes empresários e um até dono da Livestream Studio, que é a produtora de tudo isso daqui. A gente estava falando exatamente sobre a necessidade de termos pessoas diferentes, né? No sentido comercial, um técnico, um do marketing. Isso é muito importante, eu acho isso muito interessante. Mas, Léo, e aí? Quais são os desafios, quais são os maiores problemas que vocês tendem a ter quanto à educação no Brasil, nesse sentido da tecnologia? Porque, querendo ou não, todo esse aparato é tecnologia. Tudo isso que a gente está falando é tecnologia. Se isso está chegando ao público, é através dessa tecnologia. Mas quais são os desafios que hoje a IDEA Space enfrenta quanto a escolas, quanto a alunos? Porque engajamento não falta, porque você já conseguiu 2 alunos aqui. Diz aí o que Não, o que perfeito. você pensa? Quando a gente começa a falar na essência sobre a questão tecnológica e educação, a gente primeiro tem um problema muito grande no Brasil e que a gente não tem, apesar de ter toda a BNCC estruturada, falando o que a gente tem que seguir de modelo de educação, a gente não tem uma linearidade do que é colocar tecnologia na educação. Tem escola que diz que se você dá um iPad para o aluno já está aqui no meio tecnológico. Tem outra escola que diz que o aluno não tem que ter tela dentro da sala de aula e ele vai Sim. construir um robô dentro da sala de aula e esse robô vai acabar privilegiando só os meninos que gostam de robótica e afasta as meninas. Então, quando a gente começa a falar de tecnologia na educação, primeiro a gente tem que compreender, a primeira pergunta é, a tecnologia é para quem? Legal. Quem vai receber essa tecnologia se relaciona com a tecnologia como hoje? A gente está falando de aplicar a tecnologia para uma geração em que ele já tem um tempo de tela bem alto em casa. Seja para nasceu assistindo Peppa Pig na TV e começa a assistir no celular do pai. A gente está falando de crianças de 2 anos que já conseguem entrar no YouTube e colocar algum vídeo para rodar. Então, o nosso passo é tipo, bora não pensar na tecnologia como usabilidade, mas na tecnologia como aplicação. E é isso que surge o nosso processo do IDEA Space. Então a gente passou 1 ano e meio numa escola de ensino fundamental 1. Nessa escola de ensino fundamental 1, a gente mal utilizava vídeo e tela. Mas toda a educação de fato era tecnológica porque ela era extremamente maker na essência. Então eles estavam fazendo rover com cartolina e balão para entender como é que funciona o sistema mecânico e também entender como é que funciona você enviar um rover para um outro planeta.
isso é uma educação tecnológica, apesar de você não estar utilizando a tecnologia na sua essência. Sim. As crianças do Fundamental 1 já sabem mais. Eu acho legal isso. Eu tenho uma irmã de 9 anos e ela tem um projeto lá na escola dela que é basicamente o MetaMaker, que é justamente essa ideia. Eles fazem um robozinho, algumas coisinhas que eles aprendem lá mesmo, e é tudo sem telas. Então, assim, por mais que essa geração já tenha muito contato com tela, que é tecnologia, não é essa tecnologia educativa realmente, assim, aprender a montar, mexer. Então, é realmente um processo muito legal. Eu acho que é um incentivo que tá faltando, né, na educação, se a gente for parar para pensar. Você, não sei qual é a sua relação com outros países, você já disse que você já foi pro Japão, que loucura. Mas o que você acha que o Brasil tem pecado quanto a isso? Bom, em que área, né? Infelizmente a educação se tornou extremamente comercial. Então, Sim. quando a gente começa a tratar desse ponto, eu vou falar pelo menos alguns modelos de educação que eu já vi e a gente tem conversado. Eu já vi modelo dentro do Azerbaijão, dentro da África do Sul, dentro do Japão, dentro dos Estados Unidos. E também já conversei sobre o modelo da França de educação com o pessoal Viajado, eu local. acho. Não, Eu acho que você não conhece. não, o outro aqui era Europa, Nova York, achei Miami. fraco, vocês estão fracos. Mas, tipo, na essência, quando a gente vê esses locais e os seus modelos de educação, a gente sempre vai ter uma discussão do como você respeita o processo educativo e o espaço do aluno dentro da aprendizagem. Então, quando a gente pega um dos melhores mercados de educação e que começou a evoluir na educação espacial, a gente não conversou diretamente, mas está aumentando o nível de conversa esse ano, é a Índia. A Índia, quando você pega, tem startups brilhantes justamente nesse foco de estou ensinando os alunos através de espaço como aprender mais. Tanto a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, como a Agência Espacial Europeia, tem programas de educação e capacitação para o professor completo dentro das suas plataformas. O Brasil começou no ano passado, se não me engano, com a Agência Espacial, um Moodle onde o professor pode se capacitar, mas só que esses outros países têm estímulo muito maior para o professor ter essa capacitação e aplicar com o aluno, enquanto aqui no Brasil o professor uma valorização precisa ser mais maior. guerreiro. Então, uma valorização do professor nesse Sim. processo acaba sendo crucial. E não é apenas valorização. Você pode pagar excelente para o professor, mas o professor ele tem que estar extremamente capacitado o tempo todo para aprender mais sobre isso. Eu acredito que quem pode falar melhor sobre essa vivência de sala de aula é a própria Priscila. Então, Que ela tem isso no dia a dia dela. sim, né? Como eu falei aqui, eu faço biologia, né? E eu já tive algumas experiências, faço licenciatura, e eu já tive algumas experiências, assim, em sala de aula. E como essa questão, assim, do aprendizado, ele não é... No meu ver, ele não é nem um pouco linear, sabe? E a gente estava falando aqui sobre tecnologia, mas a gente se limita muito, né, às vezes, né, com o uso da tecnologia. A gente pode criar várias coisas, não somente utilizando telas, né? Então, essa questão de capacitar os professores, pelo que eu percebo, é algo que eu acho que eu sinto falta também de ter uma capacitação maior, né? Para a gente poder entregar algo para os alunos e capacitar eles também, né? Então, tem todo um aparato, né, por trás que tem que ser muito bem pensado, né? E é isso, gente. Eu acho que o Brasil peca muito nessa Peca. valorização, tanto de conhecimento quanto salarial, se for parar para Muito. pensar, dos professores. E querendo ou não, professor é uma profissão muito importante, né? É quem vai repassar o conhecimento. Então, realmente, acho que é um ponto. E uma dúvida, vocês têm aula, as aulas são todas presenciais? Vocês têm algum módulo online, alguma coisa assim? Não é 100%? Vocês têm um espaço? Como é que A funciona? gente acredita muito na educação presencial. Porque, querendo ou não, quando a gente afasta o aluno de conviver com seus pares, com outros alunos, a gente acaba trazendo alguns problemas sociais ali do futuro que atrapalha bastante o desenvolvimento. Então, hoje a gente preza por ir presencialmente nas escolas para aplicar a atividade. No início da empresa, a gente até fez um projeto do Espaço Ideia, que esse é um projeto que os alunos poderiam ir presencial para fazer a integração lá. Esse projeto ainda não foi para frente, mas pode voltar a existir depois. E sobre presença online, a gente ainda não tem nenhum tipo de metodologia online, mas nos próximos cursos a gente vai começar a integrar um pouco. Vocês vão até as escolas, então? Vocês têm escolas parceiras? Só para entender Isso. o modelo de negócio, A gente mais tem ou menos. escolas e espaços parceiros que permitem com que a gente execute aulas nos locais. E a partir disso, a gente também tem modulado um produto para governo, porque o governo é quem mais possui espaços para educação. Sim, Então, com esses espaços, a gente consegue atrair um grupo. Então, por exemplo, dá para construir um satélite do Planetário de Brasília. Os alunos vão até o Planetário e constroem de lá Sim. esses modelos de educação.
Nossa, muito Legal, top. muito Mas aí te perguntar, no sentido de expansão, você não pensa, a ideia Space não pensa em colocar o espaço Space à tona ou não? Porque eu acho que, querendo ou não, os modelos EAD facilitam muito, com certeza. Tendem a tirar um pouco dessa forma Aham. presencial, dessa interação, né? Mas eu acho que é muito bom no sentido de avançar para mais Crescimento, mais É. públicos e até um retorno financeiro, né? Sobre a presença Isso aí, online, um dos penso pontos eu. que a gente está projetando agora, a gente deve fazer a triagem fora do Brasil para entender se vale a pena, é o que a gente chama de desafios espaciais. Então, nacionalmente, a gente abre um desafio, incentiva os alunos a criar os grupos, então eles vão ter uma plataforma onde vão ter todos os conteúdos certinhos para fazer isso de maneira proativa. Vão escrever para a gente 2 relatórios, que é o MDR e um PDR, que são Mission Design Review e um Preliminary Design Review. A gente coloca essa avaliação para ser feita por engenheiros desses relatórios. Os melhores relatórios vão ser selecionados dentro de uma nação para fazer parte de um bootcamp presencial. Então, eles vão construir um satélite a partir do kit. A melhor demonstração do satélite, a gente seleciona um outro grupo para, de fato, construir o satélite que vai para o Esse espaço. kit Ah, já é legal. pré-selecionado ou você tem que montar de alguma forma? Não, todos É porque os você disse que vem da kits- China, né? Aham. Mas aí já é pré-moldado. Não, todos os kits eles são projetados aqui no Brasil, são encomendados da China pela produção tecnológica que existe lá e finalizados aqui no Brasil de novo. Todo o projeto dos kits são de nossa propriedade. Legal, mas... Ué, mas... Ah, então vocês vendem os kits. Sim, sim. Ah, Não, a gente, top. não, a gente produz, Mas não a pra- gente é porque produz não- ele tá internamente, a explicando gente que não não tem está como vendendo construir, ainda é. como varejo. Ah, mas É aí pros fica só pra... alunos em É. específico. E qual seria o custo de um kit? Tem... A gente, quando pensa em comercializar, eu tô pensando se eu posso falar o custo de cabeça, mas tá Então, na casa vamos- das centenas. Ah, legal. Não. Eu entendo, é porque muitas das Aham. vezes eu coloco na mente empresarial, porque a tecnologia envolve muito isso, né? Então, a tecnologia traz retorno financeiro, de um jeito ou de outro. Uhum. Hoje, querendo ou não, por exemplo, a Letícia trabalha muito com a questão da imagem dela, como desenvolvedora e afins. E a tecnologia já é um retorno ali fácil. Mas toda essa integração que a tecnologia faz para a construção de um projeto, de um kit, já traz retorno O que eu financeiro. posso dizer é que tipo, a gente não foca muito na lucrabilidade através do kit. Então, nosso grande foco é do que tem atualmente no mercado. A gente dá um desconto de 75% sobre o que já tem, Legal, tornando ele acessível Acessível. para todos os públicos possíveis. legal, Entendi. Então, legal. uma associação de pais e moradores pode comprar, outros grupos menores podem comprar o nosso kit e trabalhar com ele diretamente. Legal. E aí, por exemplo, vocês, com o decorrer das aulas e da metodologia, vocês vão e introduzem um kit por parte a parte? Ou vocês pegam uma aula, 2 aulas e montam de uma vez? Como que seria? Para explicar melhor sobre o kit, eu vou explicar melhor sobre o satélite em si. Tá. Todo satélite eu gosto de comparar com o celular. Você vai ter 5 grandes componentes que meio que produz o satélite. Primeiro, o componente vai ser o que a gente chama de EPS, Energy Power Supply System, que basicamente é o conjunto de bateria e painel solar. Então, a gente não tem um painel solar no nosso celular, porque a gente pode ligar ele na tomada. Como no espaço você não pode ligar nada na tomada, você coloca os painéis solar no satélite para produzir essa energia externa. Então, esse é o primeiro subsistema que tem em todos os satélites. Depois tem o Attitude Orbital Determination System, Control System. Ele pode ser só determinação e tudo mais. Por exemplo, o pessoal mais da antiga, agora eu vou acabar entregando minha idade, como a Priscila gosta de dizer. Eu chamo Pessoal ele que de usava- idoso, eu chamo ele de idoso. O Não, pessoal que gostava de usar Snapchat aí durante um tempo. Ah, tinha um eu filtrozinho gostava lá de que Não, dava- eu dava uma- não, eu imaginava vir um Orkut. É. Ele é a Boa, próxima foi agora. Snapchat é de boa. Mas Mas Snapchat o seguinte, no foi ontem. Snapchat a gente tinha aquele filtro super legal que mostrava a velocidade. Aham, Não no próprio Waze, que fala a velocidade do Aham. carro. sim. Isso é graças ao que tem dentro do celular, que é um acelerômetro. Então o satélite também tem esse acelerômetro, mas dentro de um sistema chamado de Attitude Orbital Determination. Então ele determina como está a posição do corpo. Então quando a gente pega um celular, gira a tela, também faz parte do giroscópio. Você tem esse mesmo tipo de tecnologia dentro do satélite. Isso está dentro do nosso kit também. Depois a gente vem para o que é chamado OBDH, Onboard Data Handling System. O OBDH ele faz o controle das informações que ele comanda o satélite.
que é basicamente o processador de qualquer celular. O onboard, eu tô em 3, né? 3. O próximo é o Pega no TTC. celular. TTC é o Telemetry Telecommand and Communication System, que é basicamente a antena que você permite conectar com como você comunica. E por último é a payload. Diferente de um celular que você tem várias cargas úteis, por exemplo, o celular você pode usar para tirar foto. Então a câmera se torna a carga útil. Você pode utilizar para assistir um vídeo. Então a tela do celular mais o alto-falante se torna uma carga útil. Os alunos definem apenas uma carga útil para estar no satélite. Então pode ser um sistema para receber informação e reenviar informação, pode ser um sistema para coletar uma outra informação, mas os alunos têm a liberdade para definir. Então o nosso kit tem todos esses subsistemas, com uma quantidade, se eu não me engano, de 3 subsistemas para carga útil que os alunos podem ir modulando melhor o satélite conforme eles querem em sala de aula. E qual que é a maior dificuldade que você observa que os alunos têm? Atualmente a gente tem um kit que é muito simples e fácil de usar, porque ele acaba sendo de integração. Então é justamente aprender sobre uma programação, porque no final eles estão integrando um hardware eletrônico, mas embarcando esse hardware através de programação em Arduino. Legal. Então tem esse desafio de aprender essa comunicação. Então tem plataformas que permitem a gente colocar a programação em blocos. Então é justamente de ensinar esse trabalho por trás, dentro da programação, integração e eletrônica. E a questão também das soft skills que a gente tem um desenvolvimento com os alunos, então é aprender a trabalhar em grupo. Então a gente tem na nossa metodologia, né, tem a premissa que um kit tem que servir um grupo de 5 alunos. Porque senão um aluno pode pegar individualmente fazer e a gente não compartilha dessa visão que o espaço ele pode ser individualista, pelo contrário. O espaço ele tem que ser um processo de integração. Nossa, velho. Entrando um pouco nessa parte de desafio, pelo que eu entendi, você fica mais na sala de aula. Tenho Ou bem você experiência. também fica? Você Oi? fica mais na parte de gestão. Eu já tô um tempinho sem entrar na sala de aula, volta e meia eu vou só para dar Dá uma oi, olhada. mas só que eu não sou mais o professor, já fui, não mais. Entendi. Mas em relação a você que está mais na sala de aula, assim, como é que você faz para ensinar para os alunos que tem alunos muito pequenos, muito novos, passar algo que tecnicamente é um pouco mais complexo de uma forma que eles entendem, por mais que algo que gere curiosidade, como é que você faz para passar esse conhecimento de uma forma que não fique difícil ou Porque maçante? parece muito complexo. Porque, assim, eu ouvindo aqui é um processo mais complexo, e aí eu penso, poxa, são crianças pequenas e tudo, como é que funciona, Sim. mais ou menos? O Léo deu um ótimo exemplo, né? Eu gosto de comparar as coisas que a gente usa no dia a dia. Então, o Léo deu o exemplo, né, do celular, usando com satélite, mas eu, particularmente, sou uma pessoa muito dinâmica. Eu gosto de aulas práticas, né? Experiências práticas. Então, eu tento, como o Léo falou, ele gosta do ensino presencial, eu também sou dessa parte. Então, eu faço questão com que os alunos consigam ver aquelas situações no cotidiano, ou compare com coisas que tenham sentido para eles. Eu acho que essa é a forma principal, assim, de pegar um conceito complexo e começar eles se adentrarem nesse mundo e começarem a entenderem, verem que não é um bicho de 7 cabeças, como você começou falando, né? Mas é um desafio para quem está lecionando também, né? Com Não deixa de certeza. ser, né? Sim. Lidar com crianças menores, né, do ensino básico, é algo muito desafiador. Então, a gente tem que sempre pegar exemplos, assim, tangíveis do dia a dia, comparar com a família. Às vezes, a gente usa muito exemplo, né, com a família e tudo mais. Prender a atenção de criança também é algo difícil. Muito difícil, mas É. por isso que ser dinâmica nessa hora ao meu ver, é algo essencial, sabe? Porque você consegue prender a atenção do aluno ao mesmo tempo que consegue explicar talvez um conceito difícil, né? Uhum. E deixar aquilo mais acessível, que pra mim é o principal. Passar sem muita dificuldade. Legal, muito legal. E em relação ao tamanho da empresa, vocês contam com mais alguma equipe? Não, nossa equipe hoje é bem enxuta. Então tem um time de gestão que é o Vitor e Rafael. Eu e o Vitor cuidamos tanto da parte operacional e executiva, então CEO e COO, mas é um trabalho muito dinâmico e orgânico entre a Junto gente. ali. O Rafael atualmente cuida da parte de produto. Dentro do time de gestão tem essa equipe. Também tem o Pedro Khaled, que é um dos engenheiros aeroespaciais mais renomados que a gente tem no Brasil. Fez parte da construção de pelo menos uns 3, 4 satélites, se eu não me engano. Ele é justamente nessa parte espacial. Tem o Matheus Six, que cuida da parte de
de planos de aula, ele é um engenheiro eletrônico formado pela UNB. Atualmente ajuda a gente a produzir os planos de aula. Agora a gente teve a felicidade de trazer duas meninas para a equipe, tanto a Priscila quanto a Beatriz, que estão dando um banho na gente de como a gente consegue deixar essa educação ainda um pouco mais Que inclusiva legal. nesse processo. Isso é importante, muito importante. Mulheres. E sempre a participação Mulheres de consultores necessárias. externos. Não, no começo do podcast aqui eu tava mexendo no celular, revendo algumas informações. Aí Dona Letícia chega assim pra mim, no meio da roda aqui e fala: Ah, esses homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Gente, Gente, eu pra tenho que gente, concordar, tenho que concordar. Não. Não, mas, assim, isso que ela falou, complementando um pouco, assim, como mulher também, eu interpreto como um desafio, mas algo extremamente necessário, sabe? Então, pra mim, assim, tem um peso, né, uma importância muito grande ser mulher e estar trabalhando, né, com eles e na área de engenharia aeroespacial, principalmente, né, utilizando a ciência de forma acessível. Então, assim, acho que, como eu falei, volta para a questão da diversidade de equipe, né? É muito importante, assim. A empresa tende a crescer muito com isso. Com certeza. E é muito importante, gente. Figuras femininas, assim, é algo totalmente necessário. Concordo. Eu costumo brincar que a gente colore um pouco, sabe? Os projetos, as experiências, o ambiente, traz mais diversidade, diferentes opiniões, né? Tira a gente um pouco da bolha que a gente está vivendo. É algo muito necessário. E essas áreas de engenharia, até da computação também, que eu vivo, né? Ela Sim. realmente, a maioria, assim, é homem. Né? Você Então, passa por isso também, né? então, assim, acredito que incluir mulheres nesse processo também é algo que vai crescer muito a empresa. Acho que é Eu muito posso interessante. dizer que desde o início da empresa tem sido um esforço bem grande. O grande problema da contratação, que eu posso dizer nesse momento, é diferente do que muitos gestores falam, que é a falta de achar talento, mas é a questão de nós gestores não conseguir conhecer os talentos. Então, a gente já convidou uma série de pessoas para estar junto com a gente no board, mas infelizmente acabou não indo para frente por questões de motivos pessoais mesmo. Então, profissionalmente não cabia a experiência de fundar uma startup naquele momento. Mas quando a gente, no primeiro processo seletivo que a gente falou, a gente vai contratar, tá com dinheiro para contratar, a primeira coisa que a gente baniu do processo seletivo foi contratar pessoas do nosso campus de engenharia. A gente queria ter sócios de lá, a gente olhava e não conhecia realmente, então ela já estava em uma posição melhor, então não estava interessada em estar no processo, né? Mas nesse último processo seletivo a gente tinha certeza que era o momento certo para aumentar a diversificação, tanto na questão de gênero, mas principalmente também na questão de experiências profissionais. Legal. Nossa, muito legal. Foi muito E a- interessante essa ideia de vocês de trazer alguém de uma área de fora e ter uma visão diferente, assim. E aí eu queria entender qual que é, por exemplo, eu acho que, penso eu, que vocês tendem a terem maiores dificuldades quanto a, por exemplo, ensino, o que a Priscila tende a vir com uma solução ainda melhor, né? Não falando numa dificuldade no sentido de escassez, mas falando no sentido de aperfeiçoamento mesmo. O que vocês acham como ideia Space, como um desafio para vocês, onde vocês podem melhorar ainda ali, que vocês veem, ó, esse ponto aqui pode melhorar. Bom, a startup ela tem uma benção que é ela problemática, que é tudo muito dinâmico. Então, o que eu precisava melhorar ontem, eu já não preciso nem melhorar porque já não é mais necessário, então ela vai evoluindo para outro ponto. Mas só que eu posso falar na tranquilidade que o grande desafio de ser fundador e CEO de uma startup é garantir que a gente consiga representar e ter um impacto social. Então, ao mesmo tempo em que a gente trabalha diretamente numa escola em que o pai tem a capacidade de pagar 5 mil de mensalidade, eu tô sempre estimulando minha equipe a estar no projeto que garanta que a gente está dando acesso, por exemplo, à CUF. Então, no ano passado, eu lembro que a gente fez uma campanha bem rápida e distribuiu o óculos de visualização do eclipse que teve ali em outubro, novembro, para a CUF. Até hoje o pessoal é extremamente grato e os alunos amaram a experiência. Então, o nosso principal foco quando trabalha na educação em um produto que é visto como caro é como eu consigo convencer outras pessoas a pagarem para que as pessoas mais humildes também tenham acesso a essa educação. Então, esse se torna um grande desafio de gestão para a gente nesse momento e de propósito também. Legal. Indo um pouco para o lado de divulgação, porque querendo ou não, por mais que vocês estejam tornando um pouco mais acessível,
os patrocinadores, escolas, enfim, ainda tem que fazer um investimento. E é igual você falou, né? Tem que convencer as pessoas de que elas precisam investir nisso. Para você, qual que é o maior... Como é que vocês fazem esse processo de divulgação, assim? O maior desafio que vocês têm em convencer as escolas e os parceiros de vocês? Então, diferente de um processo natural, quando você monta uma empresa, você monta a equipe profissional, você ensina a equipe profissional a pegar leads, você monta a equipe de marketing vai categorizar. A gente tende a seguir num processo de... Na educação, você precisa ter a confiança. Então, se eu não chegar referenciado até o contratante, é muito difícil acabar conseguindo fechar o contrato. Então, a gente montou uma gama de parceiros fortes, seja Gilberto, o Instituto Iluminante, seja o Inscrito à Consciência. A gente tem uma série de pessoas que conseguem ir colocando a gente no caminho certo, para quando a gente chegar, a gente mostrar a excelência do que é educação espacial para a instituição de ensino. Ah, legal. Eu acredito que seja um desafio muito grande, justamente por todo esse processo de convencer e tudo, e não é o padrão, né, como você falou. E, assim, eu vi que você foi lá no outro podcast, vou fazer publicidade. Mas, pra você, assim, como é que é essa sensação de ver que sua empresa está crescendo tanto, que vocês estão alcançando tantas pessoas? Você imaginava isso quando você iniciou ou tá sendo... Eu brinco muito com o meu sócio que eu falo a seguinte frase: não pensa muito, senão você desiste. Então a gente tá num modo que a gente só faz. Porque se a gente for parar pra pensar em tudo que tá acontecendo, tu começa a entrar em pânico e fala, ué, como se a gente vai lançar 3 satélites no final do ano? Ou nada. Ninguém fez isso ainda. Como Então, assim? tipo, a gente vai lançar 3 de uma vez ainda? O que vocês estão O que fazendo? aconteceu? Caraca, Então legal. a gente não pensa muito sobre o processo, mas tenta estar sempre fiel ao nosso propósito, que é deixar o espaço mais democrático. E você como CEO, como você tem reagido a tudo isso, a essa evolução tão rápida aí da Space, essa visão, esse crescimento exponencial que vocês têm tido em tão pouco tempo? Primeiro tem uma gratificação pessoal muito grande, mas é justamente nesse processo. Enquanto a gente não consegue deixar o acesso ao espaço de maneira democrática, para que uma criança do ensino fundamental até uma pessoa do ensino médio possa acessar de maneira tranquila, a gente segue sempre focado nesse objetivo. Ah, legal. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Ah, legal. Massa. Bom, mas isso daí é muito interessante. Eu queria só citar um ponto. Por exemplo, eu estudava em um colégio há muito tempo atrás, né? Quando eu ainda estava na escola. Brincadeira. E tinha cultura maker, né? Tinha essa tendência a ser cultura maker. E aí tem aquela tendência que você falou sobre os pais que podem pagar 5, 6, 7 mil reais em uma escola, que existe em Brasília, existe, né? Até mais que isso. Até tem muito mensalidade mais. cara que Pois é. existe em Brasília. Eu conheço pessoas que estudaram nesse tipo de escola, né? E como que você vê? Porque, por exemplo, você disse que tanto você já trabalhou em escolas públicas e privadas. E nós entendemos que a realidade de muitas escolas públicas são mais difíceis, né? São mais complicadas, sem menos recursos. E como que vocês tendem a fazer esse manuseio? Porque, querendo ou não, nas grandes escolas, por exemplo, tem algumas escolas ali no Lago Sul que tem campeonato forte todo ano sobre isso, né? Como que vocês têm lidado com isso? Como que vocês têm feito essa dinâmica para que um não saia tão prejudicado? Pra gente é bem simples. A gente, para acessar o nível público, a gente resolveu que a gente tinha que vender para governos. Então a gente começa uma mobilização muito grande de vender para o governo para garantir que tem esse acesso, ao mesmo tempo mantendo a possibilidade do mesmo produto ser comprado pela particular. Legal. Então é bem simples, tipo assim, você tem que entender quem compra a solução para cada grupo. O governo compra a solução para o aluno que não tem tanto acesso, e a escola particular continua comprando a solução a ponto de melhorar a educação do que eles já pagam. Pois Investindo. é. Pois Faz sentido. Porque tem essa tendência de eles quererem agregar mais conteúdo e isso. Mas, e você disse que, até, porque querendo ou não, quando eu fui fazer o convite, ele falou que teria uma sessão super importante, eita, rapaz. E como que você tem feito, como tem sido essa parceria com o governo brasileiro quanto a isso, quanto à educação? Você acha que falta alguma coisa? Vocês poderiam ter um acesso melhor? Como tem sido essa parceria, né? Porque, querendo ou não, é uma ideia espetacular, mas a realidade de muitas escolas públicas é que eles não podem, né? Infelizmente. Mas como tem sido essa parceria com o governo? Bom,
e afins. Sobre o governo, o primeiro passo é entender o governo como cliente ou como parceiro. A gente consegue entender o governo como os dois. Como cliente tem sido uma relação bem tranquila, obviamente a gente ainda não é contratado direto pelo governo, porque tem que ter uma instituição intermediando esse processo. E como parceiro tem sido melhor ainda, porque a gente consegue abrir diálogos importantes. Então, nesse momento, a gente está no diálogo aberto com a Anatel para o registro desses satélites que vão ser lançados. Então, a gente tem sempre apoio de algum par que permite falando, não, o melhor caminho é isso. Então, o governo brasileiro tem sido extremamente receptivo a entender e apoiar como a gente faz processos de novidade dentro de educação e espaço. Legal, massa, porque realmente tem, às vezes é uma preocupação, né? A gente tava conversando sobre algumas formas ontem na questão da saúde, né? Algumas formas de alcançar a saúde a, por exemplo, povos ribeirinhos da Amazônia, entendeu? E querendo ou não, talvez essa parceria com o governo federal, né? É ainda maior a possibilidade de levar essa educação a esses povos no geral, né? Claro que realmente aí já é uma outra estrutura, aí vai ter que abrir o Space EAD, mas são passos futuros. E quais têm sido o caminho que vocês têm trilhado? Qual é a dinâmica que vocês têm pensado para os próximos passos? Vocês têm pensado em lançar produtos físicos, produtos digitais, algo do tipo, ou abrir para novas possibilidades de faculdades, enfim, quais têm sido o direcionamento que vocês estão caminhando? Bom, pegando o primeiro passo de direcionamento desse ano, o nosso time está focado agora em 2 grandes etapas, que é regulamentação dentro da Anatel da nossa constelação de satélite educacional, para que esses 3 possam, no momento que estiver lançado, já estar pronto para uso e ok dentro da lei. Também no ajuste fino de como vai funcionar toda a entrega, porque, tipo, como eu disse, é um serviço de carona. Mas esse serviço de carona é intermediado por uma outra pessoa de um outro país. Então, nosso satélite no final pode fazer a seguinte rota: Brasil, Espanha, Espanha, Índia, espaço, Brasil, Espanha, Já tá viajando aqui, deu. Então, tipo, a gente tá nessa parte de logística, ou até mesmo ir pelo Japão, que a gente tem uma reunião hoje à noite com eles. Então, tipo... Caraca, velho. O nosso foco agora é deixar o processo de uma maneira extremamente bem estruturado para que os próximos anos que fizer, em 3 ligações, a gente já resolva o processo e seja tranquilo. Mas aí, você falou... Na sua opinião, você acha que nessa corrida aí... Sabemos que não estamos na Guerra Fria, né? Mas nessa corrida aí de... foguetes, satélites em geral, você disse que um dos foguetes que você teve a oportunidade de lançar foi no Japão. Quem você acha que tá nessa frente aí? Então, Eita, a geramos gente uma entra pergunta nacional, a federal. gente entra num assunto muito importante, que é a denominação New Space. O espaço ele está saindo de uma lógica extremamente governamental para ir para uma lógica governamental privada ou até mesmo privada. É bem claro que a gente tem os Estados Unidos num avanço muito forte nisso, graças a SpaceX, a Blue Origin e outras, mas a China também fez um investimento muito promissor. Então, se eu não me engano, tem empresa brasileira em contratos milionários com empresa, na verdade, em contrato bilionário, para lançar uma constelação de satélite brasileira com uma empresa chinesa. Então não dá para a gente definir quem está mais à frente ou quem está mais atrás, porque a gente não teve muitos IPOs, teve alguns SPACs que são IPOs de propósito específico, mas não teve muitos IPOs para a gente poder sentar, planilhar, olhar o número e falar tal país está melhor do que o outro nessa corrida espacial. Porque a partir do momento que a gente passa para a lógica privada, o mercado financeiro que acaba dando essa resposta de quem está mais na frente. Que massa. E como é que você tem enxergado toda essa dinâmica quanto os outros países no geral? Porque querendo ou não, agora eu vejo que você é educação. Mas tem algum país que você se inspira nesse modelo de educação quanto à aeroespacial no geral? Você fala assim, nossa, esse pessoal está ensinando de uma forma muito interessante, a didática deles tem sido muito interessante. Gente, pra ser sincera com vocês, como tem um mês que eu tô, né, no modelo de trainee, é algo, assim, muito novo pra mim. Eu ainda tô experienciando pra ter, assim, uma opinião formada, sabe?
Porque é algo muito complexo, né? É algo que a gente vem conversando. Tem que capacitar o professor para poder capacitar o aluno, para poder fazer a coisa funcionar. Tem a questão do investimento. Mas tem alunos que estão em vulnerabilidade social, tem Verdade. outros que não estão, muito pelo contrário, que vivem numa bolha que muita gente nem imagina. Então, assim, para mim é um pouco novo, assim, e sempre muito desafiador, mas eu não, sinceramente, não sei te responder. Você já se pegou naquela situação de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Já. Gente, eu acho que isso é comum. Em que momento você falou assim, nossa, véio, isso daqui tá sendo muito complexo pra mim, meu Deus, Jesus me ajuda. Gente, eu acho que assim que eu entrei em treinamento mesmo, né? Como é uma bolha muito. Querendo ou não, assim, ao mesmo tempo que eu, Priscila, né, eu interpreto essa parte de engenharia aeroespacial como uma bolha, ela pode ser algo acessível. É justamente o que a gente vem conversando, não é um bicho de 7 Sim. cabeças, né? Então, assim, quebrar esse paradigma mesmo na minha cabeça e entender, caraca, funciona, é verdade. Crianças conseguem e podem, Legal. têm total capacidade de fazer isso, sabe? No começo eu levei um choque, assim, ainda mais por ser mulher, assim, e ser... trabalhei eu e mais uma mulher, né, na empresa, então, assim, nós duas, eu acho que não só eu, mas nós duas, no primeiro momento, a gente ficou assim, Em caraca, choque. Vocês entraram choque, né? juntas? Imagina. Oi? Vocês entraram juntas. Entramos Ah, juntas. legal. Então, assim, tá sendo um desafio no meu olhar, assim, né? Na visão da educação, na visão como mulher, dessas metodologias, né? Diversas e Como diferentes. professora Como também. professora. Então, assim, é muito profundo, assim, complexo, sabe? Agora vamos desligar nos microfones e deixar as mulheres aqui. O que vocês acham, até no sentido da área da tecnologia, a Letícia representa fortemente isso no sentido de que ela tem um Instagram que fala sobre isso, ela faz publicidade sobre Quem não me segue ainda, por favor. programação. Conta aí mais sobre vocês nesse sentido. Eu até gostaria de que a Letícia compartilhasse um pouco como que vocês têm sentido isso. Vocês acham que o espaço tem... o universo tecnológico tem dado abertura para as mulheres? E aí? Vou começar. Por favor. Bom, eu faço ciência da computação, né? Na minha sala, até o momento, tem eu e mais uma menina, acho que a gente tem 25 alunos na sala. Então, assim, realmente, não tem como negar, né? O ambiente é a maioria homem. E em relação à abertura, eu acho que no começo é sempre impactante quando a gente chega numa sala Sim. ou numa área e vê que, nossa, realmente não tem mulheres, só tem eu aqui, eu vou ter que dar um jeito de aprender isso e me igualar, enfim. Então, acaba que isso já gera uma pressão na nossa cabeça antes mesmo de começar. Eu acho que esse choque também, eu pelo menos tive muito esse choque antes mesmo de ver que não era um bicho de 7 cabeças, computação também as pessoas têm a mesma visão, enfim. Antes mesmo de experienciar isso, eu tive esse choque por não ter outras referências ali. Foi por isso até que eu comecei a mexer no Instagram, criar conteúdo, porque eram mulheres que eu me inspirava e na minha convivência não tinha. Mas assim, no meu emprego, por exemplo, também na época eu era a única menina, eu estava numa equipe de inovação. Então era um pessoal bem jovem, mas eram tipo assim, 15 pessoas e eu de menina. Então saía assim, era todo mundo. Uhum. E assim, graças a Deus nunca tive nenhum problema com assim, tratamento diferente ou algo do tipo, mas eu acho que é algo que tem que ser trazido mais. Então, Concordo. pensar em trazer mulheres para certas áreas, eu acho que é algo muito interessante. E essa ideia dele trazer alguém de outro curso, por exemplo, porque não é muito comum mulheres irem para a área de engenharia, computação, Sim. nada. Não é o comum, né? Se você for olhar, fazer uma análise assim. Então, ele tem essa ideia de, já que não tem ninguém fazendo realmente esse curso, por que eu não trago alguma mulher de outra área? 2, no caso, né, que você trouxe. Então, assim, eu acho que é algo que tem que ser considerado, porque o cenário atualmente a gente tem que incentivar mais mulheres a entrar nessa Com área. certeza. É algo que faz falta, é algo que a gente tem que introduzir isso. Eu acho que, complementando um pouco o que você falou, eu acho que a questão da divulgação é algo essencial para servir de exemplo, sabe, para outras mulheres. Se tem uma coisa que me ajudou e me impulsionou, foi ver o exemplo de alguém, né, de alguma mulher, no Referência, caso, né? com certeza. Então, essa questão das referências, a gente vive batendo muito nessa tecla, mas a divulgação, ela tá assim, né? Com isso. Então, é uma arma né? Uma ferramenta muito boa que a gente pode usar. Porque sempre vai ser desafiador e vai estar intrínseco na gente, né? Por exemplo, quando eu entrei na empresa, sendo bem sincero, os meninos, né?
Os meus chefes acreditaram muito mais em mim do que eu no começo. Ah, Leozão! Mas é sério. Então, assim, pra você ver como é algo muito profundo, tá intrínseco na gente. Então, é um processo, sabe? E acho muito importante isso que você tá fazendo, dessa questão da divulgação. É algo que eu também tenho muito interesse, sabe? E, tipo, acho que reverbera muito, assim, e é muito proveitoso entre as próprias mulheres em si, sabe? Com certeza. Bom, agora eu tenho uma pergunta mais em relação ao lado empreendedor da coisa. A gente estava num podcast aqui sobre empreendedorismo, eu tô com isso na cabeça. Mas assim, você... Porque no outro eu falei que a gente ia virar sócio. Agora a gente vai abrir uma empresa, quando sai assim que sai daqui. Mas você, assim, você que criou, né? Começou com a ideia Space, como é que você... Assim, como tem muitos estudantes assistindo a gente, provavelmente muitos com sonho de abrir uma empresa, enfim, como é que você teve essa virada de chave para realmente construir seu próprio negócio e iniciar, ver que aquilo, acreditar no seu potencial e não ficar só na ideia, no ideia Space. Essa é uma excelente pergunta. Bom, acho que a vida você passa por alguns chamados. Eu tava numa posição bem interessante no mercado financeiro, onde eu tinha a possibilidade de continuar dentro do mercado financeiro, indo para uma empresa de comunicação, informação e dados dentro da área. Só que, claramente, eu não estava vendo um caminho de propósito. Eu poderia estar trabalhando, ganhando muito mais dinheiro do que eu consigo ganhar hoje em dia, mas só que era tudo sem um propósito. Tipo assim, o propósito daquele trabalho era deixar pessoas ricas mais ricas. Mas sabe que hoje a gente só falou com gente com 7 dígitos na conta? 9 dígitos na conta? Que isso? Que isso, gente? Que isso? Tamo caminhando pra isso aí. Todo mundo aqui que a gente entrevistou hoje tem 9 dígitos na conta. É impressionante. Tô falando. Mas a questão do tipo, você abrir algo que tem um propósito nobre é o que faz a gente seguir. Então, no final, pra gente, não o empreender pelo empreender, mas é empreender por um propósito. O nosso propósito, como eu já disse algumas vezes, é democratizar o acesso ao espaço e impactar a educação de tal maneira com que a gente consiga ampliar o horizonte de todos os alunos que passarem pela nossa metodologia. Legal, que top. E o que vocês veem como... porque, querendo ou não, você cursou uma faculdade muito diferente. O que você vê como propósito pessoal? É justamente nesse ponto de, tipo, como eu consigo deixar esse mercado mais acessível, porque é um mercado que a gente usa todos os dias, impacta todos os dias. Só que ninguém pode perceber, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ouvir a pergunta do por que eu vou investir no espaço se tem gente passando fome? Você vai investir no espaço porque o espaço vai permitir que você melhore a produtividade e tenha mais alimento. Com mais alimento, o alimento fica mais barato, menos pessoas passam fome. Mudar a perspectiva da pergunta mudar a muito perspectiva interessante. de como são Realmente. feito esse assunto. Com Legal. certeza. Eu tenho uma pergunta para Pode ir, por favor. a Pri. Bom, vocês estão nesse processo aí de influenciar crianças, enfim, mostrar essa área. E você, querendo ou não, está sendo influenciada por vir de outra área. Você já tem alguma noção se você vai querer migrar totalmente, se você vai querer continuar na biologia? Você acha que conquistou seu coração? Fatídica pergunta. Pra gente. Só de olho, tá? Só de olho. Pulo no banheiro. Conta Já essa volto. Enquanto vocês conversam, vou convidar o Léo aqui. A gente vive aqui um exímio café. Exímio cacau. Nossa, a pronúncia aqui já tá ruim, precisando de mais água. Mas realmente, um dos nossos patrocinadores aqui, a gente tem uma chocolateria, Exímio Cacau, maravilhosa. Café top, de qualidade. Eu já comi o meu. Esse Inteiro, pode. que é chocolate. É bom. Sou só um pouquinho de chocolate, só. Só um pouquinho. Aqui, Só ó. um pouquinho. Não é bom? Experimentem. Opa. Diga aí, Pri. Gente, minha cabeça tá um caos. Sendo bem sincera. Mas é um caos bom, eu juro. Essa ideia, assim, né, da diversidade é algo que eu sinto que eu tava precisando, sabe? Meu coração tá muito dividido, minha cabeça mais ainda. É um tópico sensível. É um tópico sensível, a fatídica pergunta. Mas, assim, meu coração da biologia, né? Um pouco, claro, também da educação.
E querendo ou não, tá tudo interligado. Então, eu quero conseguir pelo menos fazer um pouco dessas duas coisas, né? Englobar pelo menos algo que envolva essas coisas, mas tô muito dividida, gente. Eu falei que mulher é multifunções, tá vendo? Ela vai fazer de tudo um pouco. E Eu vai não fazer consigo bem só me tudo imaginar ainda. fazendo uma coisa, gente. Precisam ser várias. Beleza. Tá Vão ser vendo? vários. Mulher é multifunção. É porque a gente falei. tá esperando ela chegar no momento que a gente pode dar o checkmate e apresentar a parte de biologia espacial pra ela. Ela tá aí tá já descobrindo é. agora. Primeira semana eu tava assim, biologia espacial, Não sabia nem como que isso existia. assim? Não, isso, Então, tem todo o processo de você estudar toda a parte de desenvolvimento de... E é muito Por complexo. exemplo, se eu não me engano, o Brasil agora entrou mais forte no programa do Artemis, que visa colonizar primeiro a parte da Lua para depois chegar em Marte, justamente através da Embrapa, que eu sei que é um celeiro de estágio pro pessoal da biologia aqui Sim. do Brasil. Então, tipo, são assuntos que são sempre correlatos. Eu posso falar aqui sem nenhum medo de estar falando besteira, que o espaço, no final, ele acaba sendo a área mais transversal que tem no mundo. Porque a gente não conversa apenas sobre como chegar no espaço, mas é como viver no espaço, como desenvolver novas sociedades. Então vai dar sociologia, vai dar biologia, vai dar geografia, é vai porque... de todas as áreas correlatas. Não, é porque tem muito espaço em aberto. Meu Deus, você tá cheio de piada ruim hoje. É, Nossa, eu acho que é muito tempo. Mas, poxa, isso tudo é muito interessante. Eu acho que eu e a Letícia, a gente tá com aquele bom. minha cabeça explodiu Né? aqui. É Eu tô algo muito descobrindo como as interessante. coisas são possíveis. É muito interessante. E qual... Querendo ou não, um bom exemplo que a gente pode falar dessa aplicação. O próprio filme, eu sempre esqueço o nome do filme, das mulheres negras dentro da NASA. Vidas Cruzadas? Vidas Cruzadas. Que filme No final, elas eram literalmente fantástico. programadoras. Incrível, gente. Elas eram calculistas, programadoras, pessoas que estavam justamente desenvolvendo. sim. Não é aquele passo mais extremo do tipo assim, só aquela pessoa que estou calculando a dinâmica orbital. Mas a gente precisa de programador. Como eu disse, nosso projeto ele nasce num celeiro de uma gestora pública, uma economista e uma socióloga que estimularam a gente a montar um projeto como esse. Entendi. Nossa, é realmente. Mas eu acho que o espaço é um mundo de coisas, né? Igual você tá falando, é Aham. muita coisa. Vocês têm alguma outra área que, além da biologia aeroespacial aí, alguma outra área que vocês pretendem iniciar os estudos e, Isso eu ia enfim, se perguntar. aprofundar É, em se alguma tem área outra- específica que vocês querem repassar para os alunos, alguma coisa assim? Ele tá aproveitando. Ô, esse trem é bom. É bom. Esse tudo bem. chocolate Pode tá aproveitar. muito bom. Eu tava Pô, é até bom aqui calada, demais. mas, gente, tá muito bom. Fica à vontade. Você me deixou excluída. Não, mas se você dividir, não tô aceitando. É muito bom, velho. Atualmente, a gente já tem uma segunda empresa que é investida pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, só para tratar da tecnologia espacial dentro do campo. Agricultura e pecuária? Aham, a CNA. Que é, Tá, mas a conexão. A correlação. é justamente a questão de trazer conectividade para dentro do campo. Então a gente faz uma análise de solo em loco e já conecta ela direto no satélite para que o produtor possa ver a análise de solo dele em tempo real. E Então, de forma tipo, diária, né, A gente, Léo? em forma diária. Alô, Então, Friboi! a tecnologia Cara, aeroespaciais a gente eu não consegue sabia que isso aplicar o existia. tempo todo. Na verdade, eu sabia que tinha uma relação, mas eu achei que era em relação a mais tecnologia, no caso, tipo, computação e tal, não Isso, Não, não. aero. isso é tão Tô chocada. interessante porque, Aham. querendo ou não, eu tava falando com o temos uma aula, né, que é administração de sistemas de informação. E nisso ela é ministrada pelo professor Ofuji, Thiago Ofuji. E aí nessa aula ele falou pra gente criar novas tendências, né, criava novas ideias. E aí eu puxei exatamente essa ideia sobre mapeamento da agropecuária, né, porque é algo que eu gosto muito, né. Eu gosto muito de um final de semana na fazenda, eu fico bem tranquilo. E aí eu pensei nessa lógica de fazer mapeamento por sinais, mapeamento por satélite. Claro que satélite é muito mais caro. Mas a gente perguntar, se a gente quisesse montar um satélite com um objetivo, por exemplo, só um mapeamento, qual seria o custo total disso? Porque nós temos 500 satélite... Legal. Acabou. A gente chega lá, eu falei um mês, deixa uns 500 mil 3 só anos. através da gente. Se você for 5 falar com anos. outras pessoas, vai sair mais caro. Mas tá aí, por exemplo, você montou a gente tá conversando sobre o kit de satélite pequenininho a R$600. Não tem alguma forma de solução de baratearmos tudo isso? O que você pensa Por sobre já quê? isso? tá barateado. Porque esse custo já está É, porque se tiver- barateado, mas a gente ainda pensa em como baratear mais.
Atualmente, se você tiver 2 milhões de reais, 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais, 5.270, você contrata Bom 200 demais. quilos e lança direto para a SpaceX. Oi? É, Sério? exato. Que Tipo assim, isso? você pode entrar no site Só da precisa SpaceX ter dinheiro, agora. mas de resto, Não. Se você tiver 1 milhão, você falta pode dinheiro. contratar 200 quilos. O que as empresas fazem? Contratam esses 200 quilos com a SpaceX, monta um veículo de 50 quilos e vende os 150 restante para outros satélites. Esse 150 restante, o mais barato que você consegue de taxa hoje para lançar um satélite nesse grupo, é esse pequeno que a gente faz, que está em torno de 25 mil euros. Então, esses 25 mil euros já ocupa ali quase 20% de todo o sistema dos 500 mil reais. Depois tem toda a questão da logística de você ter a banda de comunicação, ter o próprio satélite sendo construído, no final acaba somando esses $500 mil. Eu acho que eu vou ficar visitando a fazenda assim, pra olhar mesmo. Eu fiquei com uma dúvida, porque assim, tudo nessa área é caro, né? O custo é caro. E vocês, tendo que bancar isso, assim, financeiramente falando, conseguem ter lucros bons? Acha que conseguem ter, Não, atualmente sucesso? as margens estão bem saudáveis para a gente conseguir o crescimento. mesmo barateando os custos? Mesmo barateando os custos. O ponto principal é a gente conseguir acreditar do pessoal que tem a mentalidade de porque eu vou investir no espaço, porque tem outros problemas acontecendo, a entender a importância de investir no espaço. Então, o nosso principal foco nesse momento é educar tomadores de decisão sobre a importância que você tem de falar sobre espaço para agora e para o futuro próximo. Entendi. É bom que mesmo vocês conseguindo tornar isso mais acessível, também não é algo que dá prejuízo ou se torna algo voluntário, porque querendo ou não dá muito trabalho, sim. né? E, Léo, e o que você acha que, por exemplo, a tendência é, por exemplo, o trabalho não necessariamente da Space, mas das empresas de tecnologia que levam a educação da aeroespacial como um todo. O que você pensa sobre as futuras tendências a isso? Antes de responder isso, eu vou ter que fazer um pedido. Tem como dar uns browniezinhos desses pra eu levar lá pro VIP? Bom, né? Gente, não vai durar um dia, não vai durar um dia. Alô, Exímio Cacau! Na minha mão isso pedindo aqui não dura um hein? dia. Pedido Tem que novo, parar de Lucas. comer. Exímio Cacau é bom demais, velho. A gente tem É uma muito equipe lá bom, pra velho. alimentar. O pessoal vai chegar lá, ver o vídeo e falar, ô, você não trouxe um. É bom, velho. É muito bom, cara. Mas qual era a pergunta mesmo? Ele vai ficar assim, caraca. O gosto ficou bom na língua. Nossa, é muito bom, velho. bom. Realmente, é muito bom. Não é só o merchan, é muito bom. Porque, graças a Deus, nós temos ele de patrocinadores. É uma loja, uma chocolateria, né? De pessoas jovens, né? Pessoas da nossa faixa etária. E é muito interessante. E é bom. É bom. É muito bom. Muito bom. Mas a pergunta era no sentido de o impacto. Agora eu tô pensando se eu peço outro ou não. Ó, você tem que falar com aquela ali, ó, que tá passando. O impacto das empresas de tecnologia como um todo no sentido da educação aeroespacial. Como que você acha que, por exemplo, a sua empresa, a Ideia Space, a sua startup ou até mesmo outras parecidas no ramo impactarão na educação? O que você pensa mais ou menos Como eu nessa trouxe no exemplo de New Space, a gente está num processo de saída de um modelo governamental para um modelo empresarial. Uhum. Então, a tendência hoje, se eu não me engano, tem mapeado só mais outras 2 ou 3 empresas que estão em nicho diferente, mais focado em foguete e outros tipos de competição. Mas eu acredito muito que a educação espacial tem um potencial de atingir o mesmo espaço que a robótica atingiu dentro do processo educacional brasileiro. Justamente por ela ser mais inclusiva, mais ampla e conseguir atrair mais diversidade. Que massa, velho. Porque querendo ou não, a gente fala de crianças, né, adolescentes, e ali eles estão projetando o futuro. E como no início da conversa você nos trouxe, querendo ou não, essa dinâmica de poder observar que as crianças estão mudando seus sonhos, seus desejos, porque conheceram uma nova área e eles se apaixonarem por isso, isso é muito especial, Você Não, tá fica à tranquilo. vontade. Então, querendo ou não, isso tem um grande impacto. Eu creio que, por exemplo, eu conheço pessoas hoje que me influenciaram a estar na área de tecnologia. Sim. Então, isso é muito importante. Como que você tem visto, Priscila, esse trabalho da Ideia Space, apesar que você está há um mês aí? Como que você tem visto? Como é seus olhos a tudo isso?
Gente, volto a falar um pouco assim da questão de acessibilidade e mostrar que a ciência, né, ela não é um bicho de sete cabeças. A gente desmistificar, né, todos esses conceitos que a gente tem. Capacitar os professores, né? Como o Léo falou, somos tomadores de decisão, né? De opinião das crianças. Então, a gente mostrar que há novas possibilidades, existem outras áreas, é possível, é algo, assim, essencial que a gente tem que ter desde o nosso ensino básico, sabe? E eu percebo que a gente não tem tanto isso, não tanto quanto deveria, né? E com esses projetos, enfim, eu acho que isso pode, assim, ampliar, né? A visão tanto do professor, porque precisa ampliar a visão do professor. E isso é importante. Se não ampliar, vai ficar estagnado, sabe? Aquilo vai virar uma bolha, vai virar um nicho. E não é isso que a gente quer, né? Porque a gente precisa expandir, a gente precisa diversificar. Então é isso. Deixa eu até complementar na questão de ampliar a visão. Tipo, a gente precisa ter mais horas de capacitação e tempo de preparo para um professor. Hoje, um professor que trabalha por 20 horas, ele, em tese, tem apenas 5 horas para preparar todas as aulas para 20 horas semanais. Isso acaba se tornando absurdo, porque Isso como é que ele pouco. treina um novo assunto? Acaba sendo essa grande reciclagem que a gente tem no Brasil. Sim. Legal. E como que você pensa da lógica de como os professores poderiam se aperfeiçoar nesse sentido? Você acha que talvez uma adição na carga horária, colocar isso como matéria obrigatória, ou até mesmo cursos para que os professores possam entender que, querendo ou não, a área das ciências no geral, eu acho que até o ensino fundamental 1 ou 2, né, é dividido mais ou menos dessa forma. Ciências é um todo, né? Não Isso, é um todo, e depois a gente, no ensino médio ali, a gente dá uma especificada. E aí, mas o que você pensa que seria interessante ensinar os professores quanto a isso, ou colocar alguém qualificado quanto a isso? O que você acha A nessa nossa dinâmica? proposta para as escolas é justamente capacitar o professor que está em treinamento. Então, o pedagogo que está no seu final de curso, o licenciando que está também no seu final de curso. A gente quer captar esses, porque o impacto a gente vê no final dos 20, 30 anos que eles já estão no mercado de trabalho. Vai estar lá o Léo, velhinho. Porque se eu for pensar hoje, se eu for chegar num professor que está ali nos seus 50, chegando no tempo de apresentadoria e falar, então, deixa eu te ensinar sobre espaço, eu já vou ter uma resistência enorme para conseguir fazer com que essa pessoa aprenda. Sim. Se eu for pegar um professor no meio de carreira que ele já tem uma vida extremamente tumultuada e possivelmente ele dá aula em 2 a 3 escolas, ele não vai ter o tempo. É injusto eu tirar o tempo dele do final de semana para que ele tenha que aprender um assunto novo. Então, o nosso foco muito é trabalhar com professores que estão para entrar no mercado. Porque se eu desperto interesse com eles, eu consigo carregar esse interesse por muito tempo. E é até interessante que o DCE Mova-se, ele oferece cursos, né? Nós oferecemos cursos na universidade, então é super possível com que nós possamos introduzir o Ideia Space aqui, talvez numa forma de uma nova parceria, né? Pode contar com a gente para realizar um curso para os professores, Olha vocês aí. estão a definição. Vamos. Os alunos também. Porque é mais nesse sentido, nós oferecemos cursos de línguas, oratória, direito, espanhol, a gente oferece curso de japonês. Legal. Tá brincando? Legal. Oferecemos curso de HTML, CSS, e eu acho que seria super interessante nesse sentido, né? Mas, enfim. E aí, Lê? O que você acha de tudo isso? Sua cabeça já tá explodindo? Eu Tá calma? já pifou, Meu Deus. Só se faltava uma redezinha aqui que eu tô tão processando aqui. Cair assim. Mas eu acho muito legal a forma que vocês conseguem passar isso sem parecer um bicho mesmo, assim, uma forma... Pois é, né? Você conseguiu explicar o processo pra gente de uma forma bem mais natural e acredito que isso é muito interessante pra quem é de fora. Então, provavelmente alguém que nunca viu, por exemplo, eu nunca tive muito contato com essa área. Então, mesmo eu não tendo muito contato, eu consegui ter uma noção de como é que funciona todo esse processo, dos custos um pouco, querendo ou não. Então, eu acho que é algo realmente muito interessante a se repassar, né, nas escolas. E aí, acho que as minhas perguntas foram essas. Já? Ixi. Mas aí, Léo, só te perguntar. Como que nós, estudantes de tecnologia, nós podemos avançar quanto a isso, né? Como que nós podemos contribuir de certa forma? Porque, por exemplo, nós somos leigos. Nós somos leigos. Mas como que você acha que nós poderíamos, talvez numa forma de conscientização, talvez numa forma de até mesmo nos educar quanto a isso, como que você acha que nós poderíamos melhorar nesse aspecto, até para contribuir para que a engenharia aeroespacial venha crescer cada dia mais? Bom, o primeiro ponto que eu vejo nesse caminho, aí eu acho que não está nem do lado dos estudantes, mas do lado dos comunicadores, é como a gente traz essa comunicação dos benefícios do espaço.
O que seriam os benefícios do espaço? É como você está utilizando as tecnologias espaciais no seu dia a dia e você ter uma consciência que isso tem uma tecnologia embutida. Que chamar um Waze não seja, chamar um Uber não seja assim, apenas uma sinapse do tipo, tô chamando um carro por aplicativo, mas entender que tem um Não, sistema tá batendo de o sinal lá no meio, ele já GPS descobriu que ele tá ali. batendo com o motorista mais próximo para conseguir chegar. Mesma coisa vale para o iFood para determinar um tempo que você consegue acompanhar. Ou se não, uma meteorologia para você saber se você vai sair com casaco ou sem casaco a partir da sua olhada no celular. Apesar de Brasília, a gente tem sempre sair completo. Né? Nunca sai Sim. Eu sabe. Não, aqui a gente tá clima é próximo à costa, né? Aí, como eu tinha estado lá no camarim, a gente tava assim. gente, Primeiro. Mas justamente nisso, esse é um primeiro passo. A gente também entender que a gente tem esse grande desafio que é desmistificar. Não é um negócio simples, assim como eu acho que aprender português não é simples, mas a gente aprende português desde a base e no final se torna simples pra gente. Ou senão, quem fez inglês desde o início, no final o inglês se torna fácil. Mas se a gente colocar um inglês ou um português para uma pessoa de fora que está nos seus 35 anos, não é fácil. É justamente a gente entender que, apesar de ter suas complexidades, é algo totalmente compreensível. Então, falar de maneira mais simples, explicar de maneira mais simples e não didática, utilizar né? o espaço de maneira terrorista, como é utilizado. Tipo, teve 2 momentos que eu fiquei extremamente indignado quando começou. Foi a história do raio solar que ia acabar com a internet da Terra por 3, 4 dias. Aconteceu no início do mês passado. Eu comecei, gente, não é assim que acontece. Tem uma série de proteções. A Terra tem sua proteção pelo seu próprio cinturão. Então, tipo, Pior que quando a joga na gente... internet, aí já era. a cabeça do cara deve ser tipo uma máquina. Não, É. é por causa disso. Ah. Deixa eu passar. Quando a gente consegue mostrar isso de maneira simples, ou senão um asteroide que vai passar super próximo da Terra e ele tá 10 vezes a distância da Lua, então não tem nenhuma chance de acontecer alguma coisa. Legal. Então, se a gente conseguir comunicar o espaço sem usar um terrorismo nessa comunicação e mostrar essa simplificação, então as pessoas interessadas tá sempre numa roda de conversa sobre o assunto, eu acredito que já é um caminho interessante para que a gente consiga desmistificar e mostrar a importância. Porque, querendo ou não, pegar o exemplo da própria Starlink na guerra da Ucrânia. A Ucrânia, no início da guerra, conseguiu fazer uma frente à Rússia porque foi cedido Starlink para eles. Mas no momento importante da guerra que eles precisavam da comunicação e foi cobrado o Starlink, a Ucrânia acabou perdendo potência da terra, porque não tinha como pagar. Como é que um país do tamanho do Brasil não vai fazer investimentos significativos para garantir sua soberania num setor que é tão importante mundialmente? Então, a gente conseguir trazer essa discussão de maneira equilibrada, que não seja apenas uma discussão de governo X fez isso, governo Y fez aquilo, mas uma discussão de temos que desenvolver essa mão de obra, essa força mental e desenvolver essa capacidade tecnológica. Para esse caminho, acho que a gente consegue rumar um trilho importante para o Brasil. Legal. Com certeza, eu acho que é um impacto na educação absurdo. Eu tenho uma pergunta em relação aos próximos passos, no sentido assim, a Ideia Space atualmente, vocês dão aula para crianças, e a gente comentou aqui um pouco de faculdade, mas vocês pensam em, por exemplo, das certificações, assim, pessoas adultas, enfim, porque, por exemplo, eu que lido com programação, tem diversos cursos e empresas que você consegue fazer um curso ali e conseguir uma certificação naquela empresa, entendeu? Algo especializado em engenharia aeroespacial pela Ideia Space, por exemplo, tantas horas de... Porque tem empresas que são mais dessa área, né? Então Sim. seria muito interessante a gente ter, eu, por exemplo, não sei se os alunos têm, mas fazer como se fosse algo até um pouco profissionalizante para que as pessoas possam entrar na área. Exatamente. Porque vai que a Ideia Space quer te contratar, né? É surpresa entender, né? É porque dá para se dizer que o espaço é como se fosse a pós-graduação. Então, vou pegar o melhor exemplo, vocês são da ciência da computação, né? Não existe tal coisa como ciência da computação espacial. Existe o cientista da computação que trabalha no setor espacial.
Então, não precisa ter essa pré-qualificação. Obviamente, se você demonstrar que tem essa curiosidade, aprender um pouco sobre, no momento que você faz a entrevista, fica mais tranquilo para trabalhar dentro do setor. Por exemplo, a Pri, no momento em que ela viu a vaga, se ela Aham. visse que, pô, tem um curso ali que eu posso fazer. Sim. É igual a gente, né, quando eu vejo alguma entrevista, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vejo lá que tem algum requisito, não sei. Eu posso fazer um curso aqui, meio rápido, assim, meio geral, para eu pelo menos chegar lá e já ter um certificado ali, enfim. De maneira bem uma honesta, a base. gente não pensou sobre isso, mas justamente pelo aquele processo de ser uma startup. Então, em algum momento pode ser uma Viável. oportunidade interessante e viável pra gente, mas nesse momento não tá no nosso radar. Porque a gente tá com Vocês esse estão outro focados em outras foco. coisas. Porque quando a gente finalizar esse outro foco, eu brinco um pouco que a inovação tem aquele modelo do ostracismo. Quando você já fez tudo, qual vai ser seu próximo passo? O do Steve Jobs foi lançar um iPhone, mas ele já tinha feito iPod, já tinha feito muita coisa para poder juntar. Então a gente ainda não tem aquele momento do ostracismo criativo para poder falar, não, agora a gente vai implementar essa próxima como se fosse uma capacitação em computação espacial. Mas a gente ainda não pensou Não sobre essas pensou. possibilidades. Mas seria uma ideia Mas pode interessante. acontecer. Viu, amor? Você quer te trazendo novas ideias, rapaz. Definitivamente E aí, pode Léo, acontecer. te perguntar. Eu creio que isso é um mercado, por exemplo, a área de tecnologia tem crescido muito, mas como ontem a gente estava com o Jonathan Mota, ele tá muito tempo na área, assim como tivemos também com o André, que também tá muito tempo na área. Tá tudo aí gravado no YouTube. O que você vê como desafio que você enfrentou durante a sua carreira? Né, até o momento, né? Essa é uma boa pergunta. Tipo, como a minha maior parte é focada, o primeiro desafio se torna a presença internacional. Uhum. É angariar e conseguir receber investimentos de qualidade. Porque quando você monta uma startup, o receber dinheiro não pode ser apenas receber dinheiro. Sim. Mais vale 10 mil reais de uma pessoa que pode te fornecer contatos dentro do setor do que 150 mil de alguém que não entende nada. Então, ter pessoas que são inteligentes o suficiente para entender o setor que a gente estava trabalhando, e graças a Deus a gente conseguiu nomes na área que tem ajudado a gente a crescer, foi o primeiro grande desafio. Depois foi a barreira do primeiro cliente. A partir do momento que a gente tinha pessoas acreditando, a gente conseguiu os primeiros clientes. E agora é justamente finalizar um modelo escalável de produto. Porque a gente tem testado os produtos, mas depois a gente tem que fechar numa caixa que eu posso mandar essa mesma caixa para a Austrália e vai funcionar tão bem como vai funcionar no Quirguistão e vai funcionar tão bem quanto funciona no Brasil. Pô, Qual que massa. foi, você acha, o seu ponto, assim, para justamente quebrar esses desafios, assim, tanto de Massa. conseguir pessoas ou de clientes, enfim, justamente para quem tá assistindo aí, Aham. tem vontade de iniciar uma startup ou algo assim? Aí é justamente a vontade de fazer. Eu brinco, não é nem brincadeira, eu conto muito a história da viagem que a gente de fato fechou o primeiro investidor da empresa. Foi uma viagem que eu fiz para São Paulo com o Vitor, meu outro sócio. A gente não tinha hotel para a semana toda. A única certeza é que a gente foi de ônibus, ia voltar de ônibus, porque o preço da passagem não muda. A gente não tinha hotel para a semana toda, então eu ficava usando o aplicativo que eu tinha quando eu estava num banco de investimento para conseguir hotel na semana. Então, na última noite a gente dormiu num hotel que a porta não trancava. Ah, sim, Eu mas sa- eu eu achei. Eu sa- Mas, ó, desafios do empreendedorismo. Você tá achando que é fui- fácil? eu Achando fui que é no fácil? evento, Não é ele fácil, chegou. não. Ué, cadê? Eu só perguntei, cadê a chave? Ele, calma. Aí abriu a porta e falou, não tranca. Ele botou o Tipo, chinelinho assim pra prender. Chegar em Brasília com, tipo assim, 50 reais pros dois passar o final do mês. Aí teve que ir ligando e a gente teve que pedir ajuda. Então, tipo, é justamente esses desafios. Empreender não é tão glamuroso quanto parece, mas pra quem vê o lado do tipo, Só vê eu tô quando dá aqui falando no certo. podcast, É. é bonito. Mas é entender que não é glamuroso quanto parece. Se você entender que não é glamuroso, você tem uma maior chance de êxito no final. Eu acho que essa resiliência de quebrar esses desafios, de querer fazer acontecer, conquistar os Quando eu clientes. tava eu não- conversando justamente com o meu sócio sobre isso, ele falou que tava lendo o livro O que não te contam sobre empreender, algo do tipo. Olha a nossa história aqui. Aí tem um capítulo do cara falando que teve um dia que o banheiro dele entupiu, começou a vazar pra dentro do escritório e tava lá ele Nossa. limpando. Nossa. Acontece. É. Então,
Não. Não é glamouroso como Não parece. é Só quando glamouroso dá quanto certo. parece. Pois é. É Não, verdade. isso tudo é muito interessante. Vitor, então... Não, Vitor é uma Ô. sócio. Perdão, é porque eu sou... Acontece. não, O dia todo no podcast, então. tem mais dois Tá ainda, nem só tá hoje. coringando já. Coringa. Não, fala isso não, velho. Bom, tudo isso é muito interessante, mas nós gostaríamos de, primeiramente, te agradecer a Priscila, agradecer o espaço, agradecer a Ideia Space por estar nos fornecendo esse conhecimento tão vasto que isso você tá um mês, né? A gente tá há Gente, 2 horas junto, né? Imagina um mês, como é que tá a cabeça da menina? tá? Explosão, Pra quê, gente. né? Tô coringando também, tô coringando. Ah, começou a frase. Como é que tu fala? Ninguém sabe contar a mente do palhaço. Né? Ninguém, só Deus sabe. É assim, ó, só Deus Então sabe agora como tá a mente liberou do as frases palhaço. da zoeira. Começou as frases da Liberou. zoeira. A gente tem essa brincadeira no escritório. Quando alguém já tá muito assim, mais pra lá do que pra cá, a gente fala. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. É aquela figurinha, né? Eu tô assim há um mês. Ah, beleza. É interessante. Não é não, Léo? Mas isso é tudo no lado bom, né? Com certeza. Isso Com é tudo certeza. no lado bom. Bom, então chegamos ao fim de mais um Movascast. Foi muito bom, velho. Foi muito Nossa, top, né? velho? foi. Eu tô, assim, atordoada de informação, gente. Chegar em casa e ficar refletindo, assim, sobre minha existência. Vai chegar na mãe dela e falar assim: Mãe, deixa eu contar o que eu aprendi hoje. Muito interessante. E considerações finais. Diga aí. Gente, eu tô Priscila. muito agradecida, né? Foi meu primeiro podcast. Tô muito agradecida. Eu também, foi meu primeiro É podcast. a segunda. Segundo, mas É, no tá dia valendo não aí. foi no mesmo dia a minha experiência. Sim, acho muito importante, sabe? É isso que vocês estão fazendo, de divulgar diferentes áreas, né? E principalmente a gente, né, com ideia, né? Mostrar que o espaço é acessível, a ciência é algo acessível, e quanto mais a gente debater sobre esses assuntos, desmistificar, né, esses conceitos que a gente tende a evoluir não só como país, no mundo. E agradecer mesmo, gente. Muito obrigada, viu? Gostei muito. Foi muito bom. A ideia do podcast. Ó, Só piadocas. Ai, só... meu Deus, ele só tem piada. É. Nenhuma boa, nenhuma. Estou coringando. Eu também. Mas o pessoal ri, isso que é importante. É isso aí. Considerações finais, o que você tem a nos dizer? Dicas, questionamentos, tristezas, frustrações, Primeiro, felicidades, risadas. dar parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas dentro da universidade, dentro da faculdade, como o Mova-se, porque são esses momentos que a gente tem realmente o salto diferencial de ser apenas um estudante que vai se formar, passar num concurso ou trabalhar para alguém para sempre, para ser um estudante que pode trazer algo disruptivo no futuro. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Agradecer profundamente pelo convite. É sempre uma alegria muito grande poder falar sobre o Ideia Space e poder atingir públicos que não vai ter aquele pensamento no dia a dia sobre como pode ter o contato com a tecnologia espacial. Também deixo disponível a rede social @IdeaSpace. Manda mensagem que a gente responde. Vai ter sempre um prazer conversar com todo mundo que assistiu a gente. E, finalmente, realmente dizer que vocês podem contar com a gente para qualquer outra iniciativa. Já tem meu número, já tem um contato. Não, conta aqui, eu vou E eu mexer aqui deixo- as pecinhas, vamos ver. Eu deixo o convite pra gente realmente pensando, tipo assim, como funciona a integração de espaço com outras áreas. Legal. Então, como se tem aqui o espaço com agro, vai ter espaço com a ciência da computação, vai ter espaço com todo mundo. Legal. Como dizia antigamente, né? Espaço tem em todo canto pra gente poder trabalhar em conjunto. Top Gente, demais. foi muito bom a presença de vocês aqui, realmente foi muito conhecimento dos dois lados. Então, obrigada, tanto pela parte visão empresarial, a visão técnica mesmo, explicar, como eu falei, vocês explicaram de uma forma muito clara para quem nunca teve contato, né? A gente tá aqui assim, ó. Foi Então, top demais. Muito obrigada Muito mesmo obrigado por terem mesmo. aceitado. Muito Foi uma obrigado experiência ótima. E agradecer também, mais uma vez, a Livestream que está aqui cobrindo todo esse evento, fazendo toda essa produção técnica. Gente, esse cenário Que produção. maravilhoso, né? Livestream tem nos proporcionado tudo isso, é uma grande empresa de produção, tecnologia, está acreditando e apostando na ideia. E nós somos muito gratos. Nós somos muito gratos também ao melhor brownie do Brasil, que aqui só tem um pacotinho. Pra Só- contar a Eles história. viram o cacau?
Por favor, mandem lá pro escritório. Tem uma série de formiguinhas lá trabalhando que E é todo dia eu tenho que Eu- sair pra comprar doce. Aliás, não sei se vocês perceberam, mas ele não para de mastigar, ó. É. E agradecerzinho Cacau, Red Bull, também ao Segredo Mineiro que estão aqui conosco, cobriu hoje esse dia com o nossa barriguinha só nos alegria. beneficiando, né? Pessoal, chegamos ao fim do dia 18, chegamos ao fim do segundo podcast do dia 18 de abril, segundo dia de evento Movas Tech. Nós agradecemos muito pela sua audiência, nós agradecemos muito por isso. Nós reforçamos que isso é um conteúdo não para nós, alunos do Unisub somente, mas para todo mundo, todo o público, né? E aí a galerinha que está assistindo, entre em contato com o Ideia Space, com certeza eles vão te levar para o espaço. Eu quero ir também. Vamos ver, vamos ver. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, pessoal da Ideia Space. Muito obrigado, Lê. Muito obrigado, patrocinadores. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.